Primeiramente, pode se apresentar para quem estiver assistindo aí, falar seu nome, qual sua formação, né, qual sua trajetória acadêmica. Então, boa tarde, Júlia. Então, eu me formei na UF Campus, em licenciatura em História. Durante o período da graduação, eu fiz a iniciação científica, um período muito importante, uma fase muito importante da formação, inclusive, porque foi ali que, de fato, eu comecei a lidar com aquilo que eu via nas aulas, né? Uma fonte, o que que é uma metodologia, como que eu vou aplicar essa metodologia com a fonte, porque na aula a gente vê isso e ali, obrigatoriamente, eu tinha que me dar, o trabalho de aplicar isso. Então, ali, de fato, foi onde eu aprendi bastante. É, e aí a iniciação científica durou praticamente quase que da metade da graduação até o fim. Ali eu fiz a iniciação científica na Casa de Cultura Vila Maria, que é uma instituição pertencente à UENF, que é uma outra universidade, que é legal também porque eu vi esses vínculos interuniversitários que acontecem também, ou seja, começou a me abrir cada vez mais a cabeça que o campo da pesquisa, o campo de lidar com a teoria, a fonte, ela atravessa as fronteiras, né? Não é restrito, por exemplo, a Universidade Federal, a UENF, nem sequer tem a graduação que eu fazia, né? Se eu não me Sim. engano. Mas eu poderia atuar fazendo o que eu estava estudando na minha graduação, na instituição que eu trabalho, que eu estava cursando. E aí eu terminei a iniciação científica, com muito êxito, fiquei muito feliz de ter feito todo o processo lá. E aí cheguei à etapa do trabalho de conclusão de curso, foi um dilema para mim, porque no fim do curso de História eu estava já me aproximando muito da área de História da América 2 com o professor Roberto. Comecei a me interessar bastante de fazer pesquisa nessa área. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava com partituras musicais de um acervo no Conservatório de Música de Campos, né, de uma professora de piano de Campos. E aí eu não sabia, eu não sei se eu vou pelo campo que eu estou trabalhando na iniciação científica, eu não sei se eu vou para o campo de História da América. No fim das contas, eu decidi ir pelo campo de História da América, porque eu entendi que meu trabalho na iniciação científica, ele foi uma fase muito importante, mas que me ensinou a trabalhar com a fonte, e que a partir dali eu poderia trabalhar com qualquer tipo de fonte, desde que eu me adequasse, eu estudasse, me preparasse para isso, né? E aí, conforme eu fiz o trabalho de conclusão em História da América, eu busquei também um mestrado não exatamente em história, mas acompanhando um pouco meu orientador, que foi o Roberto Moll, na área de História da América e também numa área mais relacionada com a ciência política, com a geopolítica, com as relações internacionais, pois ele participa do corpo docente desse programa, e aí eu fui fazer um mestrado em estudos estratégicos da defesa e da segurança, né, onde eu abri, mas novamente eu me lancei num novo campo de estudos, onde eu achei que não poderia contribuir, que eu seria ali como se fosse alguém fora totalmente do nicho, né? E aí descobri outras pessoas, outras teorias, coisas que eu na história pude contribuir, que me ajudaram. Então fui muito feliz, né, nessa escolha, talvez inusitada, né, aos olhos de muitos, não sei, mas foi algo que contribuiu muito para minha formação. Eu terminei o mestrado ano passado, se eu não me engano. Já nem sei mais, tá vendo? Já quando passa a gente já começa a ficar até meio tonto. Mas eu comecei trabalhando também como professor de história, né, na rede municipal, logo ao fim do mestrado, né, da metade do mestrado para o final, na verdade, eu comecei atuando como professor. Então, todos esses elementos, né, da minha trajetória, eles foram fluindo para uma coisa que foi muito legal, foi minha formação como professor pesquisador, né, algo que me levou na sala de aula a pensar, eu tenho que trazer para cá algo que não seja só conteudista, né? Algo que não só forme eles com conteúdo de história, mas que faça eles pensarem, algo que permita que eles respondam às demandas do dia a dia no futuro. E a pesquisa faz muito isso com a gente, né? Ela abre nossa cabeça para pensar possibilidades, para pensar de forma questionadora e propositiva. Então foi essa trajetória que eu fiz e que assim me ajudou bastante no trabalho que eu venho executando hoje em dia. De forma geral e intuitiva,
Quais as relações que você percebe entre as discussões que foram feitas na graduação, nessa parte de teoria da história, e na atuação no ensino básico? Quando a gente chega no ensino básico, acho que a primeira coisa que a gente começa a se questionar é do quão científico é o campo que a gente estuda, né? Porque tem disciplinas que têm, claro, um maior tempo de aula com os alunos, né? O português, 5 tempos, aí você tem matemática. Aí você começa já a se questionar do quanto a sua área está envolvida com o que é dito científico, né? E claro, isso também como fica na discussão que a gente vê também na academia, de como que a história participou durante alguns momentos, né? Da questão curricular, de um limbo epistêmico mesmo, né? Da onde os limites da fronteira do conhecimento, até onde ela vai, até onde ela participa com ciência. Isso foi debatido por historiadores. Eu me lembro muito de alguns textos que eu li e que eu tomei quase como escudo. Durante algum tempo, para poder, sempre que alguém me perguntasse, eu tenho que saber o que que é, como eu posso defender o campo do que eu estou estudando, né? Então, eu me lembro de textos do Ciro Flammarion, textos que eu peguei assim com muito burilei bastante, para tentar extrair dali algo que fosse verdadeiro para mim, né? Primeiro para mim, para que aí na minha atuação eu pudesse mostrar para os estudantes, né, ou para quaisquer outras pessoas que colocassem essas questões para mim. E aí, a primeira percepção é essa, né? Do quanto a história é um componente curricular importante dentro da educação. Então, você traz essas discussões que você acaba fazendo na academia, e na hora da sua prática, você começa fazendo as verdadeiras conexões, né? Olha, eu acho que se eu explicar isso daqui, eles vão se sentir muito afastados. Então, como eu posso aproximar isso do que é a realidade deles e isso se tornar verdadeiramente algo importante para a formação deles como seres humanos, acompanhando muitas legislações educacionais, né, que, querendo ou não, balizam todo esse processo, saber da formação que é para formar cidadãos, para formar para o mercado de trabalho. Então, tudo isso acaba te atravessando quando você chega na educação básica e que, inevitavelmente, a nossa referência é o que a gente aprendeu na academia e durante o momento da academia, não restritamente às aulas, mas num processo de extensão, de trabalhos de atividade de extensão, de trabalhos de iniciação científica. Então, acho que essa primeira interação que eu comecei percebendo e que até hoje eu refaço rotineiramente. Quando você vai abordar conceitos como tempo histórico ou representação histórica, como que você mobiliza eles na prática, na sala de aula? Então, quando eu comecei atuando, eu peguei logo turmas de sexto ano. E são justamente as turmas, os anos escolares que você trabalha conceitos como sincronia, diacronia, tempo, temporalidade, o que é história. E assim, foi um resgate, que foi para mim de pegar o que eu aprendi na graduação e colocar de prática. Nossa, como eu vou fazer os estudantes do sexto ano de uma escola periférica entenderem o que é sincronia e diacronia. E eu, assim, me vejo como alguém muito heterodoxo, assim. Isso eu talvez tenha pegado muito emprestado do meu orientador. E que é assim, eu não gosto de seguir a linha ortodoxa de botar lá no quadro, falar e olhar para o estudante e entender que ele não está captando o que é aquilo. Isso me incomoda. Então eu pensei, não, eu tenho que pensar em recursos, eu tenho que fazer um freestyle de rap, eu tenho que fazer alguma coisa que vai fazer eles abrirem os olhos. Nossa, aquele, sabe que É quando você isso olha para o aí. estudante e vê aquele insight acontecendo na cabeça dele? E aí eu comecei a trabalhar com esses conceitos de uma forma contextual, né? Comecei tentando conhecer melhor eles antes mesmo de entrar no conteúdo. Isso me demandou um certo tempo até, um tempo que em sala de aula é curto, quando a gente quer trabalhar efetivamente os conhecimentos. Então, conceitos abstratos como esse, eu comecei a abordar utilizando vídeos. Aí eu tive que comprar um projetor, porque o projetor da escola não funciona. São outros problemas que a gente acaba encontrando. E eu entendi que, assim, é uma geração que está envolvida com tela, com audiovisual. Então, se eu não tiver algo para demonstrar além da minha letra horrível no quadro, eles não vão se interessar pelos conceitos abstratos que eu vou utilizar. E o livro ainda é interessante,
Só que muitos alunos são analfabetos no sexto ano, no sétimo ano, em sequência, muito devido à pandemia e entre outras questões sociais. E aí você acaba, né? Eu tive alunos que ficavam com o livro na mesa didático, aí eles olhavam assim só as imagens, eles liam as imagens. E alunos interessados em ler, né? Que é você chegar ao ponto de você numa turma não saber ler, olhar para as imagens, mesmo que conceitos abstratos, e tentar entender, isso é de muita força de vontade. E aí foi onde eu comecei trabalhando com conceitos mais abstratos de forma demonstrativa, imagética, né? Eu jogava imagens na tela e a partir disso eu conseguia trabalhar o debate, né? Por exemplo, botava um mapa do mundo, botava indígenas, né? Imagens até lúdicas de indígenas na América, povos africanos na África, povos japoneses, todos ao mesmo tempo. E aí tentava trabalhar só, enquanto está acontecendo isso aqui, também está acontecendo isso lá, e isso aqui, e no passado também é assim. E aí, ou seja, trabalhando a ideia da sincronia, né? E de acronia, depois mostrando um pouco de como, ó, agora vamos ver como é que isso está acontecendo ao longo do tempo, com o passar do tempo. Então, para mim, foi trabalhar com conceitos rebuscados, que são conceitos rebuscados, até para nós, quando nós estudamos na academia, e que quando a gente chega na escola, a gente tem que entender que também é difícil para quem está tendo um primeiro contato, independente da bagagem que você tem. Então, foi essa forma que eu encontrei para trabalhar conceitos como esses. O que que é teoria da história para você e como que ela se relaciona com a sua prática também? Então, a teoria da história eu entendi como um campo de discussão, até assim, abraçado justamente pela área da história, e um campo que eu sempre entendi como um campo em disputa, né? Que você vai encontrar diversas contribuições, limitações, pontos que não concordam. Então, é um campo que, na verdade, para mim foi percebido como um canal. E esse canal de conhecimento trocado sempre pode ser aproveitado, né, de acordo com o que você estuda, com o que você lê e com o que é aplicável para a lógica contextual que você está trabalhando. Então, a teoria da história, além do que a gente estuda, né, da escola dos análises, de como trabalhar com as fontes, do que é história na percepção desses intelectuais, eu acho que é um canal que viabiliza o conhecimento histórico. E aí de diversas maneiras, né, de acordo com a forma como você se apropria desses conhecimentos também. Quais os autores que você lembra de ter lido durante a graduação que são desse campo teórico, que as ideias tipo, te ajudam mais no dia a dia da sala de aula? Tem o Mark Bloch, que eu, desde o começo da graduação, é uma leitura que a gente revisita, e toda vez que a gente revisita é um choque, é um impacto muito grande. Aí a gente começa entendendo também que tem autores intelectuais brasileiros também que favorecem muito, e isso eu fui aprender um pouco mais à frente na graduação, foi o Ciro Flammarion, e assim abre bastante a nossa cabeça também para pensar a história a partir de nós mesmos, né? Os intelectuais brasileiros produzindo sobre o nosso campo de conhecimento, em diálogo com o que é algo que em outros contextos, historiadores de outros lugares, europeus ou não, também produziam de conhecimento, abraçando também outros intelectuais que não são do campo da história, mas conversam diretamente com os conhecimentos da teoria da história, com os historiadores, que foi o Milton Santos. Eu li durante um tempo também, assim, a relação com espaço-tempo é fundamental de ser debatida quando se trata de conhecimento histórico. Outros intelectuais que me vêm à mente, que eu gostei muito de trabalhar também, e que não são exatamente do campo da história. O Dermeval Saviani, e aí já na minha época de entrar e atuar como professor, né? Uma visão mais crítica, da teoria crítica, questionadora, do que é escola, do que tem que ser, como a gente tem que transformar a ideia de uma escola tradicionalista, e trabalhar os conhecimentos de maneira mais crítica com os estudantes. Acho que são autores assim que sempre me vêm à mente quando eu penso no trabalho que a gente vem fazendo. Você acha que tem um fosso entre a formação universitária e
atuação profissional? E se sim, tipo, por quê? Tipo, quais são os motivos desse distanciamento, se você concorda com isso? Então, eu acho que um fosso, eu até coloquei lá no questionário, eu acho que é um exagero dizer que há um fosso, porque apesar de a modernidade nos atropelar, né, aí até lembrei do outro autor do Kozelek, a gente entende que tudo que a gente lê na graduação, dependendo da forma como você fez a sua graduação, você se apropriou das experiências que você vive ali, aquilo te serve muito. Pode ser que você encontre tudo que vai ser encontrado em qualquer área de conhecimento, que é o que o tempo muda, que são as gerações, a tecnologia, as questões sociais, que pode-se pensar que não mudam, mas elas mudam e podem ficar mais problemáticas do que nós imaginamos, até mesmo na academia, quando a gente faz os estágios e estuda educação, a gente encontra os problemas de formas modificadas e em cada lugar de um jeito diferente. E aí, se você não lançar mão do que você aprendeu na graduação, eu entendo como um desperdício dos conhecimentos dos professores, dos colegas, das palestras, das atividades de extensão, da iniciação científica. Então, eu acho que um fosso seria algo muito forte para algo que naturalmente você irá encontrar em campos de conhecimento outros. Então, por isso que eu coloquei que talvez exagero seria demais. Agora, para finalizar, como que você vê a sua formação acadêmica em um curso de graduação de História? Eu penso na palavra transformadora porque transforma, é um momento da nossa vida em que nós estamos entrando na vida adulta, de fato, né? Interagindo num ambiente adulto e além da gente interiormente estar se transformando, passando por certos lutos, né? De perdas do que nós éramos como identidade e assumindo novas identidades, eu entendo essa formação, a interação com profissionais de excelência, como foram os meus professores, e com os colegas também, que favorecem nosso crescimento, nossa troca. O ambiente da UF, eu estudei no polo antigo ainda, que para mim era muito confortável, era pequeno. E quando eu fui para o mestrado, eu estudei num campus grande, né, do INESP, o Instituto, mas um campus do Gragoatá gigante, e eu me sentia perdido lá de tão grande. E eu comecei a entender que nem sempre o grande é bom assim. Nem tamanho talvez não seja tudo que nós precisamos. Porque eu lembro que eu ia no cafezinho do Chiquinho, depois eu já conseguia ir para aula, depois no banheiro eu já estava no pátio. Era tudo muito fluido, naquele espaço acolhedor. E assim, então transformador por todos esses elementos de relações sociais, de espaço e de movimentações interiores também das nossas transformações, por isso transformador.